Um feliz sábado a todos. Sejam muito bem-vindos aos nossos amigos nesta manhã que estão nos visitando. Que o Espírito Santo fale ao coração de cada um nesta manhã. No sábado passado, nós estudamos ali um pouquinho a respeito dos 6.000 anos. Eu não sei quem estavam aqui, esteve aqui e viu um pouquinho ali também do ano jubileu. Uma história muito interessante e hoje nós iremos continuar com este tema. E para começarmos essa mensagem nesta manhã, eu convido os irmãos a abrir a Bíblia de vocês, ali no livro de 2 Timóteo, o livro de 2 Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Para você também que nos acompanha pelas redes sociais, sejam muito bem-vindos, que também o Espírito Santo fale ao seu coração nesta manhã. Amém? Todos encontraram? 2 Timóteo, capítulo 3. Como nós estamos, mais uma vez, iremos orar. Querido e maravilhoso Deus, Tua Santa Palavra está aberta nesta manhã na Tua Santa Casa de oração. Eu te peço, Pai Santo, que mais uma vez o Senhor me use, como nunca o Senhor me usou até aqui, Pai. A este assunto, Pai, para a Tua igreja, seja dada a Tua revelação para os Teus filhos, Pai, para que haja preparação nesta manhã para vivermos na eternidade contigo. Cremos, Pai Santo, que já estamos vivendo nos últimos dias desta terra. E cremos também que o Senhor vai nos preparar nesta manhã ainda para viver ao seu lado eternamente. Que seja hoje, Pai, este dia de preparação. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. O livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1 em diante, diz assim: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Nos últimos dias, a palavra de Deus está nos revelando que há características de um povo que durante um bom período está tendo revelada as marcas do inimigo de Deus. E nós sabemos quais são as características do inimigo de Deus: destruição, dor, angústias, morte, tudo o contrário de Deus. Deus é vida, Deus é amor, Deus é alegria, Deus é compaixão, Deus é misericórdia. E hoje nós estamos vivendo nos últimos dias deste mundo de fato. E se nós olharmos aí fora, quantas pessoas hoje estão chorando de luto, enterrando seus filhos, enterrando seus parentes, seus entes queridos? Quantas pessoas não puderam dar um abraço no seu ente querido neste Natal? Porque alguma coisa aconteceu em alguma situação que elas perderam talvez um ente querido, talvez por uma enfermidade, talvez por alguma coisa, um assassinato, enfim, são variadas coisas. E a palavra de Deus, ela nos mostra as características das pessoas nos últimos dias. Só que essas características dessas pessoas, elas estão sendo imprimidas desde quando Adão e Eva caíram no Jardim do Éden. E aí a gente pode falar assim, a culpa é deles. Mas todos os dias nós também caímos em pecado. Todos os dias nós também temos as nossas escolhas. E durante um período, desde Adão e Eva até os nossos dias, há pessoas más. Até os nossos dias, até a breve volta de Jesus, haverá pessoas más, haverá pessoas cruéis. E no estudo passado, no sermão da semana passada, só recapitulando um pouquinho aqui, nós vimos que ao soar da trombeta, no livro de Tessalonicenses, ao soar da trombeta, dada a voz de Jesus, dada a ordem de Jesus aos anjos, Jesus dará essa ordem e os anjos fará com que todos nós que dormimos no pó da terra ressuscitaremos.
e também os vivos, todos aqueles que morreram, aliás, todos aqueles que estiverem vivos no dia da vinda de Jesus, estes serão, num abrir e fechar de olhos, transformados para viver na eternidade. E quando será esse dia? No último dia da história deste mundo, deste planeta. E lá também no passado, no sermão passado, eu pedi para os irmãos não se assustarem com as datas que nós trouxemos aqui. E lá no finalzinho também vou relembrar. Mas não é para nós ficarmos preocupados, ansiosos, com medo. Muito pelo contrário, é para nós nos alegrarmos. Jesus está voltando, breve Jesus voltará, a trombeta dos céus tocará, e falta a última trombeta a ser tocada. E quem dera se essa trombeta fosse tocada hoje. Quem dera. Quem dera se, de alguma maneira, nós hoje nos arrependêssemos dos nossos pecados aqui dentro dessa igreja e talvez quando sairmos lá fora, talvez é até delicado eu falar sobre isso, nós tropeçarmos e morrermos e sermos enterrados, mas com a certeza da ressurreição em Cristo Jesus. O que é a nossa vida neste mundo? A vida é uma passagem. Deus também revelou na sua santa palavra que haverá um tempo de pecado neste mundo. O planeta Terra está morrendo aos poucos. O planeta Terra já não resistirá mais pecado. E em breve nós teremos o milênio junto com o nosso Senhor e Salvador nos mais altos céus. Quero mostrar para vocês nesta manhã algumas passagens que a Bíblia nos mostra, alguns contextos que a palavra de Deus, ela nos traz até aqui. Deixa eu só achar o passador aqui. Achei. Deixa eu só ver se ele está funcionando. Ok. Este dia será um dia maravilhoso. Nesse dia nós estaremos subindo as escadas para adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora não mais com pecado, agora não mais com lembranças do passado de sofrimento, agora com a certeza de vida eterna. E o nosso tempo, ele está se acabando. A palavra de Deus é uma palavra maravilhosa, e quando nós estudamos a palavra de Deus, nós descobrimos que há um Deus Todo-Poderoso que nos revela o que aconteceu no passado, também acontecerá nos próximos dias, nos próximos meses, vamos colocar assim, talvez até nos poucos próximos anos que nós teremos. Aqui Deus, ele termina os céus e a terra e diz assim, a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, foram acabados os céus e a terra, todo o seu exército, e havendo Deus terminado no sexto dia, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Aqui a gente vai entender um pouquinho. No primeiro dia Deus trabalhou, segundo, terceiro, enfim, até chegar no sexto dia. Deus criou todas as coisas, e Deus tem como modelo 6 por 1. Nós iremos entender daqui a pouco. 6 dias Deus trabalhou, e ao sétimo dia Deus descansou. E aqui também a gente vai entender um pouquinho da cronologia que Deus faz para que nós venhamos entender o 6 por 1. O 6 de trabalho e o 7º de descanso. E é muito interessante também que Adão, ele viveu 930 anos, depois veio na sequência 7, Enos, Cainã, Malalael, Jared, e o que aconteceu com Enoque? Enoque foi arrebatado. O sétimo foi arrebatado. Os 6 primeiro trabalharam, e o 7º descansou. As festas judaicas também, na palavra de Deus, ela também nos revela as estratégias do 6 por 1. E todas elas têm um detalhe muito importante, muito especial. E a primeira foi a Páscoa. Quando aconteceu a Páscoa, a morte de Jesus também aconteceu na Páscoa. E a Páscoa era uma das primeiras festas judaicas. Também ali a festa dos pães asmos. Foi na morte de Jesus, quando Jesus estava no túmulo, significava ali a ressurreição, o Jesus como também o pão da vida.
a segunda festa. A terceira festa, a festa das primícias, tem um significado muito grande também. Quando Jesus ressuscitou, as primícias dos mortos também ressuscitaram. E essa sendo a terceira. E a quarta, a festa dos Pentecostes. E quando acontece a festa dos Pentecostes, Jesus é arrebatado para os céus. E o Espírito Santo de Deus recai sobre todos os seus discípulos, todos aqueles que estavam unânimes em oração à pedida do Espírito Santo naquele tempo. E o Espírito Santo desce sobre eles em forma de línguas de fogo. Também a festa das trombetas. E aqui uma mensagem muito importante, uma advertência ao mundo, uma proclamação da mensagem, a proclamação do Evangelho também nos últimos dias. Por isso é comentado como trombetas. E aqui a expiação. E o que acontece na expiação? Vocês sabem o que acontecia lá no passado? A gente viu um pouquinho também no sermão da semana passada. A expiação era o dia em que eles tinham a certeza de que os seus pecados foram aceitos, foram perdoados. E quando ali o sacerdote colocava a sua mão sobre o cordeirinho, passava os pecados da pessoa para o cordeirinho, e o cordeirinho logo era oferecido em holocausto. E assim ele sabia que o seu sacrifício foi aceito. E a expiação também tem um significado de juízo. Já assim, já começou o juízo de investigação. Nós estamos à beira de sermos levados para os mais altos céus. E aqui, esse é mais interessante do que todos, o tabernáculo. A festa dos tabernáculos. Vocês sabem o que aconteceu com a festa dos tabernáculos? Deus estava junto com o povo. As 6 primeiras festas, Deus não estava. Na última festa, Deus estava com o povo. Assim, da mesma forma, acontecerá quando Jesus voltar neste mundo. Depois de tudo isso, Deus também tabernaculará conosco. Nós estaremos nos mais altos céus com Jesus. Um outro caso também, que nos mostra aqui, relembrando o jubileu, nós vamos relembrar também mais esse fato. Diz assim o livro de Levítico, no capítulo 25, do 3 ao 4. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podará a tua vinda, e colherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra. Um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Aqui a gente vê os lavradores trabalhando. E em 6 anos de trabalho eles trabalhavam, faziam todas as suas obras, plantavam, e no 7º ano eles descansavam. E o ano jubileu, quando acontecia o jubileu no 50º ano, o que acontecia? Passava 7 períodos de 7 anos. E no 50º ano, o que acontecia? Todos eles eram libertos, os escravos eram libertos, as posses eram entregues aos seus donos atuais, né? E isso acontecia nesse tempo, nesse período. E aqui eu quero trazer com os irmãos essa história, que em breve vai acontecer, e entra também aqui o texto que nós lemos em 1 Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 3. Vocês sabem quem é essa mulher? Olha só, essa mulher, ela se chama Atalia. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, no livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis, no capítulo 11, já está ali em cima. Nós iremos ler a partir do versículo 1 em diante. Amém? Essa é a história de Atalia. Eu quero mostrar para vocês. Versículo 1 diz assim, está lá em cima também. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, os quais matavam, e pôs a ele e a sua ama numa câmara interior.
E assim o esconderam de Atalia, e não foi morto. Joseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Neste tempo, Atalia reinava sobre a terra. Vamos ver aqui uma coisa. Atalia reinou quanto tempo aqui no lugar do rei de Israel? 6 anos. Depois de 6 anos, olha só. Joseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Neste tempo, Atalia reinava sobre a terra. E o mais incrível que pareça, o garotinho, cuidado na casa de Deus, no 7º ano, mandou Joiada chamar os capitães dos cários e da guarda e os fez entrar à sua presença na casa do Senhor. Fez com eles aliança e ajuramentou-os na casa do Senhor e lhes mostrou o filho do rei. Quem era o filho do rei? Aqui estou adiantando, mais uma vez. Aqui. Ouvindo Atalia, o clamor dos da guarda e do povo, veio para onde este se achava na casa do Senhor. Olhou e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume, e os capitães e os tocadores de trombeta junto ao rei, e todo o povo da terra se alegrava e se tocavam trombetas. Então Atalia rasgou os seus vestidos e clamou: traição, traição. Porque aos 7 anos de idade, o pequeno rei Joás reinava em todo o povo de Israel. Essa história nos lembra de que Jesus Cristo reinará no 7º milênio, após um período de 6.000 anos de Satanás reinando sobre este mundo. Olha só, 6 anos de opressão, a rainha Atalia representando Satanás, 7º ano do rei, de coração do rei. Jesus reinará para sempre a partir do 7º milênio, amém? E aqui eu já vou dar mais uma dica para vocês. Quando mesmo que acaba o 6º milênio? Daqui a pouco eu mostro. Aqui eu quero mostrar uma outra coisa antes da gente finalizar. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus capítulo 16, versículo 28. Jesus, poucos dias depois, está no Monte da Transfiguração. E Jesus diz assim, Mateus capítulo 17, verso 1 diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Porque, aqui um trecho de Pedro, de 2 Pedro. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro estava nesse dia, vendo a glória do Senhor naquele grande dia, Jesus transfigurado, Jesus empoderado, Jesus glorificado diante daqueles homens, uma parte do que nós em breve nós veremos. E aqui, Moisés ao lado de Jesus Cristo e Elias também ao lado de Jesus Cristo, representa os mortos e assim ressuscitados. E também Elias representa o povo de Deus que estará vivo no dia da grande vinda de Jesus. E aqui Jesus glorificado no Monte da Transfiguração. E mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês. 1000 anos aos teus olhos são como um dia. Dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Isso se está registrado em Salmos capítulo 90, verso 4. E também está registrado em 2 Pedro, no capítulo 3, verso 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como
um dia. A Bíblia nos revela que Adão e Eva, quando eles pecaram, eles morreriam. No dia que eles conhecessem o bem e o mal, no dia que eles pecassem, eles morreriam. Para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. E olha só que interessante, Adão viveu 930 anos. E se para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia, Adão provavelmente para Deus também morreu naquele mesmo dia. A última parte, uma das últimas partes que eu quero mostrar para vocês. As igrejas também são 7. Todos os períodos das igrejas já se passaram. Estamos vivendo na última igreja, a igreja de Laodiceia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, todas elas já passaram. Estamos vivendo na igreja que verá o juízo de Deus nesta terra. 6 selos são os 6 últimos períodos da igreja. E o último selo a ser aberto, a igreja de Laodiceia presenciará, que será a volta de Jesus. E quando Jesus voltar nessa terra, acontecerá algo surpreendente. Para aqueles que estão despreparados, agora começa o sermão desta manhã. E para aqueles que não estão preparados, se preparem, porque Jesus em breve vai voltar. As coisas que vai acontecer neste mundo são as piores coisas possíveis para o ser humano passar neste mundo. Aqui há um trono vazio. Há uma imagem de um trono vazio, não tem mais ninguém em volta. Isso significa o fechamento da porta da graça. Jesus Cristo não mais está nos céus. Jesus Cristo não mais intercede nem por mim, nem por você. E a irmã White, ela descreve no capítulo 32 do livro O Grande Conflito, ela diz essas palavras: deixando ele, Jesus, o santuário, as trevas cobre os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios, e Satanás tem domínio completo sobre os que fielmente se encontram impertinentes. Terminou a longanimidade de Deus. O mundo rejeitou a sua misericórdia, desprezou-lhe o amor, pisando sua lei. Os ímpios passaram os limites de seu tempo de graça. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi por fim retirado. Desabrigados da graça divina, não tem proteção contra o maligno. Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. Grande Conflito, capítulo 32, na página 614. Aqui acontecerá o caimento das 7 últimas pragas sobre todos aqueles que rejeitaram Jesus Cristo. Pranto, choro, dor. Essas pessoas sentirão nos últimos dias. Muitas coisas acontecerão terríveis. A angústia se estará por todo o mundo. Pessoas clamarão, não terão mais quem a socorra. Eles buscarão a palavra de Deus. E assim acontece a palavra de Deus, Amós, se eu não me engano, capítulo 11. E aqui diz o Apocalipse: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. 6 últimos selos, 6 últimas trombetas. A 7ª trombeta será tocada. A volta de Jesus acontecerá nesta terra. A destruição será certa. Pessoas estão brincando com a sua salvação. Um período de 2000 anos, na era dos nossos patriarcas, na era de Israel, mais 2000 anos, e a era da igreja, na qual nós estamos vivendo, está acontecendo os 6 últimos anos, os 6.000 últimos anos da história dessa terra, porque o próximo é o milênio, os 1000 anos que nós estaremos nos mais altos céus com o nosso Deus. E ali nós estamos vivendo o tempo atual. Mas, Aldir, o que acontece nesse tempo atual? Nós estamos nos dias breve à volta de Jesus. E em breve nós estaremos subindo as escadarias para reinarmos junto com Jesus.
E agora vocês lembram o primeiro capítulo que nós começamos este sermão? Eu quero mostrar para vocês mais uma vez. Vamos ler mais uma vez, para nós finalizarmos a mensagem desta manhã. Se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Hoje nós estamos vivendo os últimos dias deste mundo. E talvez vocês estejam falando, mas Valdir, eu sou diferente, eu busco Jesus, eu estou aqui buscando a presença de Deus na igreja. Mas na presença de todos você é uma pessoa. Mas e quando você chega na sua casa? Quando você fala com seus filhos? Quando você maltrata a sua esposa? Essas coisas nós não estamos vendo, mas Jesus está vendo. Os 6.000 anos de pecado está acabando. Os últimos dias de pecado de cada um de nós neste mundo está acabando. E se você quiser continuar pecando, fique à vontade. Fique à vontade para pecar. Se você não tem desejo para conhecer Jesus, fique à vontade. Tranquilo, é a sua escolha. Mas se você quiser hoje a misericórdia de Deus, o perdão de Jesus Cristo, Ele está aqui nesta manhã para nos perdoar. Ele está aqui nesta manhã para nos dar uma nova vida e uma vida abundante para viver nos mais altos céus. E se vocês acham que este mundo está perfeito para continuar vivendo, o que será do próximo ano? Eu falei um pouquinho sobre direita e sobre esquerda, sobre poder político, sobre poder religioso. E nos últimos dias nós também estamos vivendo isto. E nós vimos na semana passada, e é bem claro para vocês também, vocês veem no noticiário que o decreto dominical sairá não da esquerda, mas sim da direita. E é bem certo de que a direita no próximo ano ganhará. E se vocês querem se preocupar cada vez mais com a vida de pecado que vocês estão tendo, acalmem-se. O decreto dominical será um teste no próximo ano. Não deu tempo eu colocar no slide, mas ali eu vi essa reportagem, eu falei para alguns de vocês, o decreto dominical no dia 26 de março de 2026, no Espírito Santo, começará como um teste. Quem conhece aí? A Rede Açaí, Carrefour, Atacadão, Leroy Merlin, todas essas redes que é nacional no Brasil inteiro, elas já acataram. Elas estão fazendo este teste, elas vão aceitar, já aceitaram, para que em todo o Brasil as suas empresas aceitem o domingo como um dia de guarda, porque os próprios funcionários não aguentam mais. Agora vocês querem saber outra coisa? O planeta Terra já não aguenta mais o ser humano. O planeta Terra já não aguenta mais eu e você aqui. É mais um indício de que nosso lugar não é neste mundo. Eu não sei se vocês assistem jornais, param ali um pouquinho e assistem algum vídeo edificante para que você se prepare cada vez mais. Eu não sei se você lê a palavra de Deus, resumindo, trazendo para você, trazendo para o íntimo do seu coração. Senhor, o que eu preciso melhorar neste ponto? Vocês sabiam? Eu falei isso aqui a semana passada, eu vou voltar a falar. Ellen White, ela nos afirma também no livro Grande Conflito, que a terra não passará de 6.000 anos de pecado. E que até o ungido, Jesus Cristo, até o batismo de Jesus, a terra tinha 4.000 anos. E se a terra tinha 4.000 anos, até o batismo de Jesus, e Jesus foi batizado no ano, prestem bem atenção, no ano de 27 da nossa era, faltaria mais 2.000 anos. E ao findar dos 2.000 anos, entraríamos no 7º milênio. Só que aí entra um grande detalhe. Há estudiosos na Europa,
ali nos Estados Unidos, também aqui no Brasil. Depois eu vou deixar aqui para vocês, eu já vou até passar para vocês. Se vocês quiserem depois, entrarem no YouTube e seguem lá 2 canais. 2 canais, eu recomendo para vocês 2 canais. Do pastor Jonathan, o canal se chama Chegou a Hora. Ele também é um teólogo, uma pessoa muito importante da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele relata todo este material que a gente falou aqui agora. E também ele nos alerta, nós não podemos fazer o quê? Marcar datas. Não tem data certa para a vinda de Jesus. A Bíblia não nos especificou nem dia, nem hora, nem ano. Mas toda a cronologia, todo o estudo feito por estes autores, no último milênio, no final do 6º milênio, Jesus volta. Só que acontece uma coisa. Uns falam que é o ano 27, 2027. Outros dizem que há um tempo de retardo de 3 anos e meio. E aqui eu volto a relembrar a vocês. Teve também a pregação do Evangelho durante 3 anos e meio por Jesus. Teve também os 3 anos e meio de Elias, vivendo da dependência de Deus. E vocês já pararam para ver também, a gente falou sobre isso também no sábado passado, no tempo do jubileu. No tempo do jubileu, quando chegava no 50º ano, no 49º, na verdade, as pessoas já não mais plantavam. Eles comiam, porque já era ano jubileu. Então, no primeiro ano, eles dependiam de quem? De Deus. No segundo ano, que era o 50º, eles dependiam de quem? De Deus. E no terceiro ano, eles dependiam de quem? De Deus. Porque eles iniciariam tudo de novo, o plantio. E se não tinha nada ainda, eles dependiam de Deus. E nos últimos dias, após o decreto dominical, também o povo de Deus dependerá totalmente de Deus. E se vocês querem se espantar mais ainda, vocês estão vendo isso aqui? A palavra de Deus, ela nos revela que nos últimos dias haveria pessoas cruéis. Pastor Eden dizia, alguém aqui já foi assaltado? E as pessoas lá levantavam tal, e algumas que não levantavam falavam, calma, ainda não chegou a sua vez, mas vai chegar. Talvez no dia que o ladrão quiser assaltar a gente, talvez os dias piores daqui para frente, talvez ele não vai mais deixar você fugir. Talvez ele não vai deixar mais a gente ir embora. Talvez ele vai matar a gente. Ontem tinha um rapaz, aliás, no dia 25, no Natal, tem um rapaz reformando a minha garagem. E ali ele estava recebendo os filhos dele na casa dele, e os filhos dele foram lá ver o pai. E aí o filho chegou lá e começou a conversar com o meu cunhado, que estava conosco lá também. E aí ele disse assim, olha, eu peguei a saidinha, 15ª vez já que eu pego a saidinha. E eu assinei um latrocínio, que é roubo seguido de morte. E ele contando a história para o meu cunhado, eu até me assustei. E ele falou, eu peguei mesmo e matei sem dó. E eu olhando para aquele rapaz, magrinho, pequeno, fininho, eu falei, nossa. E eu quietinho na minha casa, só orando. E eu falei, esse rapaz está na minha casa. Agora imagina no dia que ele cometeu isso. E para vocês terem mais surpresa ainda. Sabe quantos anos esse rapaz tem? 26 anos. Agora eu quero falar para vocês uma coisa. Ele experimentou a Fundação Casa. Eu não sei nem onde que era a Fundação Casa. Ele era um jovem, era uma criança quando cometeu isso. E disse, matou sem dó. Sabe, igreja, vocês vão ver coisas piores até a volta de Jesus. Vocês vão ver, talvez dentro do seu próprio lar, Satanás fazendo de tudo para que acabe a paz que você tem com Jesus hoje. Você talvez vai ver coisas horríveis no seu trabalho. Talvez você vai ter que enfrentar muitas coisas, porque o tempo da graça está se acabando, a porta da graça está se fechando, e as pessoas aí fora, elas não querem mais saber de Jesus Cristo, elas querem saber deste mundo de pecado, de dor e de sofrimento. Mas e você? Como está a sua vida espiritual hoje? Jesus Cristo está voltando, e ainda dá tempo da gente viver com Jesus Cristo. Eu quero só contar a última história que eu vi nessa semana. E aqui eu quero fazer o meu apelo para vocês. Essa semana,
a gente celebrou o quê? O Natal. E quando chega o Natal, é dia de estar com quem? Com a nossa família. E vocês sabem que existem neste mundo pessoas o quê? Cruéis, sem domínio de si, pessoas más. E nessa semana eu vi um vídeo que eu não queria ter visto. Mais uma vez. Eu vou ser pai no próximo ano. O Marcos vai ser pai, a Dani vai estar aqui, está grávida, a Débora vai estar grávida. Nós que somos pais, qual presente que nós daríamos para os nossos filhos? E qual presente que nós gostaríamos de receber, talvez no Natal? Pois é, o vídeo mostra um homem revirando o lixo ali para comer alguma coisa no Natal. E quando ele está revirando o lixo, ele encontra uma sacola com alguma coisa se mexendo. E de repente ele pega como se fosse alguma coisa, comida, alguma coisa, e ele começa a olhar a comida e jogar fora. E ele pega aquela sacola e coloca. E quando ele coloca, algumas outras pessoas se reúnem. E quando as pessoas se reúnem, ele começa então a abrir mais fundo a sacola. E aí ele tira aquela criancinha, se mexendo, saindo de uma sacolinha cheia de talvez comida podre, estragada, em meio de um lixão. E sabe o que a pessoa disse? Eu ganhei um presente de Natal. Vocês querem saber qual que é o maior presente de Natal que você está recebendo hoje? É mais uma oportunidade de vida que Jesus está te dando. É mais uma oportunidade que nós temos de olhar para o próximo ano e de enxergar a vida de pecado que nós tivemos este ano e de entregar sem medida a nossa vida a Jesus Cristo. O meu apelo para a igreja nesta manhã, é que não importa o que você fez até aqui, é que quando você olhar as Escrituras no próximo ano, você entenda que você está vivendo nos últimos dias e que com alegria você celebre o último ano que nós estamos vivendo, porque talvez o próximo ano seja o ano que nós iremos partir, talvez o ano que vem não existirá mais para nós. E se realmente Jesus Cristo voltar em 2027, quais são os nossos planos para 2027? Será que Jesus está em primeiro lugar até lá? E se Jesus voltar em 2030, 2035, 2040, como está a nossa vida? Como que você está se preparando para este grande dia? Será que das pessoas cruéis que estão vivendo nesses últimos dias, você não é uma delas? Talvez com seus funcionários, talvez com os seus filhos, talvez com o seu esposo, esposa, com os seus vizinhos. Será que as pessoas na sua rua, na sua região, sabem que você é um cristão de verdade pela sua conduta? Jesus Cristo estará nos dando também mais um ano de vida, um ano novinho. Hoje é o último sábado deste ano de 2025. No próximo sábado nós estaremos aqui também celebrando o primeiro ano de mais uma oportunidade que Jesus estará dando para cada um de nós. Sabe, Ele está aqui nesta manhã e Ele já nos está permitindo este momento, para que quando nós sairmos daqui, nós não sejamos leigos de que Ele falou ao nosso coração, de que Ele está conosco até a consumação dos séculos. E se você ama Jesus, e se você quer viver ao lado de Jesus para a eternidade, não minta para mim, não minta para o seu pastor, não minta para o seu cônjuge, não minta para os seus filhos, não minta mais para Jesus. Olhe para Jesus ainda hoje e peça perdão pelo pecado oculto, pelo pecado escondido, pela vida que você está tendo, pela vida que ninguém sabe que você tem. Porque no próximo ano talvez você não estará mais aqui. Talvez Jesus não te dará mais uma oportunidade a qual você está tendo hoje. E se você ainda quiser se arrepender, a porta da graça está aberta. E se você ainda quiser ter vida nova,
Há um novo céu e uma nova terra sendo preparado para cada um de nós. E se você quiser viver uma nova experiência com Jesus, comece a ler a palavra de Deus ainda hoje. Se você talvez nunca leu nenhum livro ainda, talvez se você nunca fez um ano bíblico, há uma nova oportunidade a partir de quinta-feira. E se você quiser ser transformado, enquanto o divino estiver cantando, não endureça o vosso coração. Ao ouvires a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Enquanto o divino estiver cantando, louvando ao nosso Deus, se Jesus, através do Espírito Santo, tocar você para viver na eternidade, neste último sábado do ano, para que Jesus seja exaltado e glorificado, que você entregue a sua vida para viver com Ele, eu faço um convite para você, que você se coloque de pé. Não diante de mim, não diante de nenhum de nós aqui, mas diante da presença de Deus que está neste lugar. E levante e entregue a sua vida para Jesus. Ele está aqui nesta manhã para mudar o meu e o seu coração. Que Deus abençoe. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Não me deixes, não me deixes sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixes. A minha alma chora, grita, implora. Não me deixe, Senhor. Só tu me entendes e não me censuras, embora eu sei que te aborreço. Mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que cometo contra ti. Se for preciso me exortar, fala comigo, estou ouvindo. Fala comigo, acolhendo
acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Não me deixes, não me deixes sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixe. A minha alma chora, grita, implora, não me deixe, Senhor. Estou contigo, ora não temas, te encoraja, vai em frente. É a presença que eu anelo tão somente. Não há barreiras que não possa ultrapassar. Mas se estou fraco, ó, me escondas em tuas asas bem segura. Me agasalha no teu manto de ternura, ou me transportas como vento sobre o mar. Não me deixe, não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixe. A minha alma chora, grita, implora, não me deixe, Senhor. Amém. Feche teus olhos, vamos orar. Querido Deus e maravilhoso Pai, louvado seja teu santo nome, Pai. Obrigado por mais esse dia, Pai Santo, diante da tua santa presença. Nós estamos aqui no seu santo dia, Pai, o 7º dia. Nós, nesta manhã, aprendemos um pouquinho da cronologia bíblica, Pai. Nós vimos que o Senhor é perfeito. Nós sabemos, Pai Santo, que a breve volta do Senhor é certa. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora, Pai. Mas nós queremos deixar diante da tua santa presença, neste exato momento, Pai, toda a nossa vida de pecado. Toda a nossa vida, Pai, de tristeza, de dor, de amarguras, Pai. Todo o nosso coração quebrantado, nós queremos deixar diante da tua santa presença agora. Nós queremos, Pai, que o Senhor leve as nossas cargas emocionais e espirituais, Pai. E nos dê o teu fardo leve, Pai. Coloque sobre nós, Pai Santo, a tua mão protetora, a tua mão que nos abençoa, Pai Santo. Nós não sabemos como será o próximo ano, mas nós temos a plena certeza, Pai Santo, é de que nós hoje ouvimos mais uma vez que o Senhor está conosco. E aqui, Pai, nós queremos também entregar a vida dos nossos entes queridos,
Talvez, Pai, eles não querem mais saber do Senhor. Talvez eles estão distante, longe de Ti, Pai. Mas talvez há entre nós, Pai Santo, também pessoas que querem ter um encontro real e verdadeiro contigo, Pai. E eu te peço que o Senhor se revele para essas pessoas e vai até os nossos, Pai. Não desista deles, Pai Santo. E faça também com que a gente não venha desistir deles também em orações. Portanto, nós te entregamos todos os nossos entes queridos, todos os nossos parentes, onde houver algum parente nosso, Pai, que a Tua santa mão protetora os visite agora também, Pai, e os abençoe. Querido Deus, eu também te peço, Pai Santo, que conforme o Teu querer e a Tua vontade, para a Sua honra e para a Sua glória, Pai, os enfermos da Tua santa casa de oração sejam, Pai, curados, conforme a Tua vontade, Pai. Levanta o Teu povo, Pai, reergue o Teu povo neste próximo ano espiritualmente, Pai, e fisicamente, para que seja pregado o Teu Evangelho, que é uma das últimas coisas a serem acontecidas neste mundo, Pai. E prepare a Tua igreja, capacite a Tua igreja, Pai, para que com alegria nós venhamos a falar de Jesus para as pessoas. E que ao ver a nossa alegria em servir o Senhor, elas também venham a ver o Senhor em nós e venham a sentir o desejo de também Te servir, Pai Santo. Aos líderes da Tua igreja, Pai, aos anciãos da Tua igreja, aos pastores da Tua igreja, que o Senhor, Pai, derrame a unção do Teu Santo Espírito em porção dobrada neste próximo ano, Pai, para que eles venham falar verdadeiramente do Teu Evangelho, Pai Santo. Que o Senhor venha blindar cada um deles, Pai, contra as potestades do mal neste momento, querido Deus. Eu também Te peço, Pai Santo, que o Senhor tenha misericórdia mais uma vez deste mundo, Pai. E que o Senhor nos livre, Pai Santo, de trazer no nosso coração o ódio, a amargura, as crueldades deste mundo, Pai. Nos livra de todo o pecado deste mundo. Nos livra, Pai, de todas as maldades deste mundo, Pai. Protege mais uma vez, Pai Santo, o Teu povo, a Tua igreja, Pai Santo. Querido Deus, eu também Te peço, mais do que especial neste exato momento, uma bênção mais do que especial, querido Deus, sobre aquelas pessoas, Pai Santo, que estão agora num leito de hospital, talvez querendo tirar a vida, Pai Santo, aquelas pessoas que estão com alguma dependência química, com vontade de tirar a sua própria vida, Pai, que estão em depressão, que estão com ansiedade. Essas pessoas, Pai, talvez ainda não Te conheceram. E eu Te peço, Pai Santo, que o Senhor visite essas pessoas. E se ainda a pessoa, Pai, que não Te conheceu estiver aqui, que essa pessoa venha conhecer o Senhor o mais breve possível, porque é certa a Tua breve volta, Pai Santo. E eu Te peço que o Senhor não desista de nós, Pai. Tenha misericórdia mais uma vez de cada um de nós que estamos aqui nesta manhã na Tua santa casa de oração. Abençoe cada um de nós, nos leve em paz e segurança para os nossos lares. Nos traga aqui amanhã, Pai Santo, porque em todos os cultos o Senhor está. Em todo culto é importante ao Senhor, Pai. Nos traga aqui com a mesma alegria que o Senhor nos trouxe hoje. Amém. Em nome de Jesus, Te pedimos, Te agradecemos. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima vez.